Olá! O diabetes é a quarta doença que mais provoca mortes no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. Já podemos falar em cura? Quais as novidades sobre os tratamentos? Vamos entender agora como foi a primeira cirurgia feita pelo Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como tratamento do diabetes. A cirurgia foi realizada no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. É uma espécie de bariátrica e redução de estômago. Na operação, o estômago é cortado em 2 partes. Depois, o intestino é aberto em forma de Y e uma dessas partes é ligada ao estômago. Assim, o alimento é desviado para mais perto do fim do intestino. O procedimento não é visto como cura, mas pode evitar mortes, sequelas e infartos e ajuda a diminuir os custos com o tratamento. E para debater o assunto, estão comigo aqui no estúdio Luiz Pinto Fernandes, advogado, especialista em Direito Público e doutor em Medicina, e Renato Teixeira, médico coordenador de serviços de cirurgia metabólica para o diabetes. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, Renato, você estava nessa cirurgia, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi fazer essa cirurgia pela primeira vez aqui no Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. Essa cirurgia é uma cirurgia que nós já vínhamos realizando há algum tempo, só que através de protocolo de pesquisa, né? Há algum tempo nós temos notado que os pacientes com diabetes do tipo 2 se beneficiam com um desvio do intestino. E, através de pesquisa por esses vários anos, identificamos dessa forma e foi comprovado através dos estudos a efetividade e segurança aí para o tratamento do paciente com diabetes. Tendo em vista que foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, nós trabalhamos aqui no Distrito Federal para montar um grupo e um serviço para tratamento dos pacientes diabéticos, né, de forma cirúrgica, e realizamos essa primeira cirurgia aí há uma semana, né, aqui no Distrito Federal, primeira realizada no SUS, né, totalmente gratuito, e foi muito importante, né, porque vimos que vai beneficiar tanto esse paciente quanto os futuros pacientes, né, que vão deixar de evoluir aí com essa doença que leva a sequelas e até morte. Então foi muito especial ter participado dessa primeira cirurgia. Que bom. Luiz, qual é a importância do reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina? Para quem não entende, né, essa cirurgia ela já estava sendo realizada pelo sistema particular, mas agora o que significa esse reconhecimento? Nada mais é do que um reconhecimento do que já estava sendo feito no mundo, né? Desde 2016 houve um consenso e o Conselho Federal de Medicina simplesmente passou a reconhecer isso aqui no Brasil como uma cirurgia não mais experimental. E a importância disso é a legalização, né, dentro do Sistema Único de Saúde, para se fazer uma cirurgia que realmente leva ao controle e até à cura mesmo do diabetes, tipo 2. Bom, importante que você falou do controle da cura, né? Porque foi uma ação muito noticiada pela imprensa, né? Algumas reportagens falando em cura, outras em tratamento. Renato, é cura, é tratamento? Bem, é uma cirurgia que ela vai beneficiar a praticamente todos os pacientes que têm diagnóstico de diabetes tipo 2, né? Muitos desses pacientes já usam vários medicamentos, hipoglicemiantes orais, né, aqueles medicamentos que tomam de forma oral, e as insulinas, que são aqueles injetáveis, né? Então, esses pacientes eles vão ser beneficiados praticamente na sua totalidade, porque eles vão, pelo menos, diminuir a intensidade, né, o volume desse medicamento.
Alguns pacientes, eles vão deixar de usar totalmente esses medicamentos e vão ter uma remissão total dessa doença, né? Já tem estudos com mais de 20 anos de segmento com pacientes que não tiveram aí o retorno dessa doença. Então, para esses pacientes, a gente fala em cura, mas não podemos prometer a cura para todos os pacientes, que vão ter realmente aqueles pacientes que não vão continuar com a doença, mas de uma forma menos agressiva ao organismo. Ok. Luiz, temos uma resolução, então, para essa cirurgia. O que diz essa resolução? Então, que é permitido fazer a cirurgia metabólica para o diabetes tipo 2 com determinados parâmetros, né, desde IMC do índice de massa corporal de 30 a 35, a questão de idade de paciente, aí do protocolo entre 30 e 70 anos, e outros parâmetros do ponto de vista bioquímico, que a resolução não entrou na questão. Quer dizer, ela simplesmente autoriza, então, os médicos a realizarem esse tipo de procedimento dentro desses parâmetros, digamos assim, positivos e outros negativos, ou seja, a contraindicação, por exemplo, pacientes psiquiátricos, basicamente, e outras contraindicações não só para a cirurgia do diabetes, mas para qualquer tipo de cirurgia. Então, pacientes cardiopatas graves, pacientes com problemas renais, pacientes com outros tipos de alteração que possam ter problemas do ponto de vista anestésico. Uhum. Renato, por que é importante delimitar dessa forma assim, tão específica, quem é que pode ter acesso à cirurgia de fato? Bem, o interesse dessa cirurgia é que realmente o paciente ele deixe de usar os medicamentos e principalmente que essa doença pare de evoluir. Então, nós estamos na busca daquele paciente que vai ser realmente beneficiado. E os estudos realizados no mundo e por nós também demonstram que essa faixa etária é a faixa etária que mais se beneficia, principalmente na questão da remissão, da progressão dessa doença, né? Então, é aquele paciente que tem o diabetes, ele está descontrolado apesar do uso desses medicamentos, e esse perfil de paciente é aquele paciente que vai evoluir com alguma sequela ou vai evoluir, inclusive, com morte, podendo evoluir, inclusive, com morte, né? Então, é importante porque é o paciente que mais vai ser beneficiado e que a cirurgia realmente tem uma maior possibilidade de até levar à remissão completa da doença. Uhum. Luiz, qual é o caminho para se chegar a uma cirurgia desse tipo, né? Se eu tenho diabetes tipo 2, que é o que vocês já colocaram aqui, e cumpro todos esses parâmetros, eu preciso solicitar, é o médico quem diz que eu preciso fazer essa cirurgia? Tudo começa na atenção primária, né? Então, o paciente procura a atenção primária, os médicos no posto de saúde, no centro de saúde, e a partir daí começa, então, o preenchimento desse protocolo até o encaminhamento para o especialista, no caso, o endocrinologista, pela resolução do Conselho Federal de Medicina, a necessidade de um parecer de 2 endocrinologistas, atestando, né, que o paciente realmente está apto a fazer essa cirurgia pelo protocolo, pela questão da não responsividade aos medicamentos, ao descontrole do diabetes, até chegar, então, no cirurgião. Ou pode ir direto da atenção primária diretamente para o cirurgião, que depois vai encaminhar para o endocrinologista. Quer dizer, todos os caminhos aí vão levar à indicação da cirurgia, né? Bem, isso que o Dr. Luiz colocou é realmente o fluxo de atendimento dentro do SUS, né? O médico que normalmente no SUS está em contato com esse paciente no dia a dia é o médico da família, né? É aquele médico que conhece o paciente profundamente, às vezes conhece até aonde reside e os fatores de risco que esse paciente está exposto, né? Então, dentro desse protocolo aqui no SUS, no Distrito Federal, nós identificamos que esse é o médico ideal para que analise que esse paciente não está tendo uma boa resposta. E, analisando que não está tendo uma boa resposta, vai ser encaminhado para o serviço de cirurgia metabólica para o diabetes. E esse serviço é composto com profissionais extremamente especializados e experientes nesse tipo de cirurgia, né? É um serviço multiprofissional. Excluindo os critérios de contraindicação de cirurgia, esse paciente ele vai ser preparado para isso. Temos tido algumas audiências públicas para tratar do assunto, né? E eu queria falar mais um pouco dessa questão da atenção primária, né? E da importância do paciente ser assistido por um especialista. Como anda a atenção primária no Brasil? Porque os números são alarmantes, né? É a 4ª doença que mais provoca mortes no Brasil. Então, a atenção primária
se justifica pela facilidade que o paciente tem de acesso digamos, à medicina, à saúde. Então, o médico da família, o Dr. Renato já explicou, ele conhece não só o paciente, mas todo o histórico familiar, epidemiológico, situacional do paciente. Então, o acesso é mais fácil, porque os hospitais, onde estão os especialistas, o acesso é mais complicado, o acesso direto é mais complicado. Nós estamos falando de saúde pública e não de saúde privada, porque aí é diferente, né? Já vai direto ao especialista. Mas na saúde pública, o caminho é pela atenção primária por essa facilidade. O número de centros de saúde, de profissionais à disposição da população é bem maior do que a de especialistas dentro dos hospitais. Se você quer completar. A situação do diabetes é bem mais complicada, né? Os estudos demonstram que a situação está um pouquinho mais grave do que o colocado aqui, né? Alguns estudos colocam realmente que é a quarta causa de morte, mas alguns estudos já têm demonstrado que é a primeira ou segunda causa de morte, né? Tudo depende do ponto de vista que você está analisando o paciente que veio a óbito. Na grande maioria, o paciente ele vem a falecer por algum tipo de problema cardíaco, principalmente insuficiência coronária, né, um infarto. Só que quando você analisa o que levou esse paciente ao infarto, e a grande maioria vem em decorrência do diabetes, o diabetes se torna a primeira causa do mundo de mortalidade. A Organização Mundial da Saúde decretou estado de epidemia para o diabetes, né? Hoje é reconhecido não mais como simplesmente endêmico, não, está epidêmico, porque os números estão muito crescentes. Então, a situação é muito preocupante, é realmente um caso de saúde pública, né? E, infelizmente, nós não temos aí uma atenção primária acessível a todos os pacientes, né? Então, aí a questão dos governos tem que se atentar para essa doença que, além de levar a sequelas, a morte, leva também a altíssimos custos, né, para o SUS. É uma doença muito cara. Luiz, a gente sabe que a atenção primária à saúde ela é muito diferente dependendo da região que a pessoa está, né? No Nordeste é de um jeito, no Sul é de outro jeito, aqui no Distrito Federal é de outro jeito. E caso essa pessoa que tem o diabetes e que esteja num processo que migre para a cirurgia, mas ela não consiga esse acesso à cirurgia, o que ela deve ter em mãos? Bom, ela precisa ter, o início é o relatório médico, porque com o relatório médico ela pode tanto entrar junto à Defensoria Pública quanto ao Ministério Público, solicitando a realização da cirurgia. Aí vai se abrir um processo judicial, vão ser ouvidas as partes, tanto o governo, seja ele estadual, municipal ou distrital, quanto a parte, no caso da Defensoria Pública, que vai haver aí a comparação entre os documentos e a necessidade real de se fazer a cirurgia. Comprovada essa necessidade, o juiz sentencia e determina a realização da cirurgia pelo SUS. Mas bem na prática mesmo, assim, é importante que a pessoa guarde desde o primeiro atendimento, eu fui solicitar um remédio, eu fui assistido por tal especialista. É importante que o paciente guarde toda a documentação desde o início da sua jornada aí no controle, na tentativa de controle do diabetes, até chegar no laudo do médico assistente ou do especialista indicando a cirurgia. Com essa documentação, ele procura então a Defensoria ou o Ministério Público e aí vai se dar início ao processo judicial que vai determinar ou não a necessidade digamos, a sentença judicial dizendo que deve ser feita a cirurgia ou não. Logicamente que essa sentença pode dizer que deve ser feita a cirurgia, mas, de qualquer forma, o paciente vai ter que entrar nos critérios de indicação aí do próprio Conselho Federal de Medicina, com parecer de 2 endocrinologistas, de equipe multidisciplinar, que vai avaliar o paciente como um todo para poder, então, ser realizada a cirurgia. Ok. Eu peço licença para vocês agora, porque a gente parte para um breve intervalo, nós voltamos já já. O Fórum está de volta e hoje o nosso assunto é tratamento do diabetes. Falamos no primeiro bloco sobre a primeira cirurgia realizada em Brasília, no Sistema Único de Saúde, para o tratamento da doença. Agora vamos falar sobre outros tipos de tratamentos. Bom, Renato, a gente
falou o tempo inteiro sobre diabetes 2, tipo 2, e a gente não explicou o tipo 1. Qual é a diferença entre esses dois tipos? Perfeito. Em resumo, temos dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que o paciente nasce com ele e que o pâncreas, né, que é o órgão que produz a insulina, ele tem alterações nas células que produzem insulina e que não produzem insulina, ou seja, ele tem uma alteração pancreática que não produz insulina. O tipo 2 é aquele que normalmente adquire-se, né? Apesar de que hoje nós estamos vendo muitas crianças aí já com diabetes também do tipo 2, né? Mas é aquele que adquire, que o pâncreas ainda produz a insulina, ou seja, as células do pâncreas têm capacidade de produzir insulina. Então, o resumo é o pâncreas. Se ele produz insulina, tipo 2. Se ele não produz, do tipo 1. E para o tipo 1, qual é o tratamento que a gente tem? Bem, como o tipo 1 ele não produz a insulina, a cirurgia não vai fazer efeito. Então, esse paciente, necessariamente, ele vai ter que usar a insulina, né? Além da insulina, existe outro tipo de tratamento cirúrgico, que aí já não é mais a cirurgia que nós estamos fazendo para o tipo 2, que seria transplante de pâncreas, né? Mas que é um tratamento que é reservado, mais reservado ainda do que o tratamento cirúrgico para o diabetes tipo 2. Em resumo, realmente, insulinoterapia. Tá certo. Luiz, a gente vai falar agora justamente desses outros tratamentos, mas antes de especificar, eu queria que você me explicasse como é o acesso a esses medicamentos. Eu consigo pelo SUS? É fácil? É fácil. Aí, novamente, a gente volta para a atenção primária. Hoje, o Ministério da Saúde ele já tem portarias determinando que o paciente diabético, ou mesmo do ponto de vista de prevenção, pela atenção primária, ele consegue tanto seguir os protocolos para prevenção, tanto para prevenção quanto para o tratamento. Então, através da atenção primária, ele se cadastra e recebe as medicações para o diabetes, tanto os hipoglicemíacos orais quanto a insulina. E nós temos agora, Renato, a insulina inalável, é isso? Foi liberada pela Anvisa? Como é que é? Isso. A via de administração até então era injetável, né, de forma subcutânea, normalmente através de uma injeção, né, ali no abdômen variano, né? E uma descoberta, né, de uma insulina inalável, né, que foi aprovada agora pela Anvisa, mas que ainda não está dentro do rol de medicamentos do Ministério da Saúde para estar sendo ofertado aí aos pacientes. É uma insulina que, em comparação à insulina subcutânea, tem efeitos comparáveis, ou seja, as duas são comparáveis em relação ao tratamento do diabetes. Só que tem um maior conforto, né, na questão de não ser injetável, de não precisar de seringa, não precisar de agulha. Então, tem vantagens, principalmente para alguns pacientes, né, que a gente sabe que tem uma grande fobia para injeção. Esse tipo de insulina ainda não está no SUS, né? E tem um terceiro tipo de insulina que está em protocolo de pesquisa, né, está sendo estudado a sua eficácia, né, para o uso e segurança, né, também, que a gente fala muito de eficácia, mas que também tem que ter segurança para o uso no ser humano, que é a insulina via oral, né? A insulina via oral até então não vinha tendo bons resultados porque ela é degradada no estômago. Quando chega no estômago, ela é degradada e quando vai para o intestino não tem absorção, ou seja, não tem resultado. Uma nova tecnologia que protege essa insulina no estômago está sendo testada e com resultados preliminares bastante favoráveis, ou seja, comparáveis também à insulina injetável, mas que ainda está em protocolo e essa está mais longe ainda de chegar ao SUS. Agora, é importante a gente falar nesse assunto, porque os medicamentos que já estão dentro do SUS têm um impacto em torno de R$1 bilhão anuais, né? E cada vez estão chegando novos medicamentos. E esses novos medicamentos com custo muito maior ainda, né? Então, dentro do Ministério da Saúde existe uma equipe que avalia aí desde os aspectos científicos, né, também quanto os aspectos de custo para colocar o medicamento dentro do SUS.
Então, esses medicamentos ainda não foram avaliados, né? Vão ser avaliados ainda e dependerá do Ministério da Saúde a sua incorporação ou não para ser ofertada para a população. A gente está falando muito, né, em tratamento, em cirurgia, mas é importante a gente falar em prevenção, né? Você citou, Renato, a questão do diabetes tipo 2 em crianças e a gente sabe que a taxa de obesidade ela é muito alta em relação às crianças também. Doutor Luiz, quando a gente fala em responsabilidade dos pais, né, em relação a isso, é um assunto delicado, né, mas os pais têm essa responsabilidade em relação aos filhos, tanto na prevenção quanto no acompanhamento do tratamento. Começando dos pais, a gente começa a falar da genética, né? Então, a responsabilidade começa quando começa a formar o embrião, né? Antes ainda, no útero ainda. No útero ainda, exatamente. Porque a contribuição do fator genético para a diabetes, ela é uma realidade, não há o que se questionar. E aí vem a questão da alimentação, da forma de alimentação. Aí antes da alimentação, vem a amamentação. Então, a mãe é responsável pela qualidade do leite que ela fornece. E pela própria amamentação, né? Depois, na infância, a gente estava conversando exatamente sobre a qualidade dos alimentos durante a infância, que levam justamente à obesidade na época, nessa faixa etária, e que vai levar um impacto direto no adulto diabético, ou no adulto obeso, né? Então, a responsabilidade é total, desde da programação familiar, a questão genética, né? Bem, existe uma tendência do filho do paciente diabético em ser também diabético. Eu estou falando não somente do tipo 1, do tipo 2 também, né? Os estudos têm mostrado que em torno de 40%. E a prevenção nessas crianças de filhos diabéticos já vem logo ao nascimento, né? A questão do aleitamento materno, evitar de dar açúcar para essa criança, estimular atividades, né, de movimentação e principalmente prevenir a questão do excesso de peso, tanto sobrepeso e principalmente obesidade. Fazendo isso nos 2 primeiros anos de vida, você pode mudar drasticamente a evolução dessa criança para um diabetes ou não, né? Vamos voltar agora na cirurgia. Qual a importância de todas essas regras, né? Porque eu senti que são regras muito claras, muito profundas. Existe alguma preocupação da popularização indevida dessa cirurgia, de pessoas querer fazer essa cirurgia sem a real necessidade? O principal motivo o doutor Renato já explicou, que o pâncreas tem que estar funcionando ainda. Quando o pâncreas não funciona, não adianta fazer a cirurgia não dá resultado. Essa delimitação do tipo de paciente que pode ser é justamente para evitar essa correria de que todo paciente diabético pode ser curado ou pode ter digamos assim, o controle da sua doença através da cirurgia. A minha pergunta, ela tem fundamento na questão da bariátrica, por exemplo, né? A gente vê uma corrida generalizada, não sei se hoje nem tanto, mas no início pelo menos, a esse tipo de cirurgia. E eu queria aproveitar para te perguntar, doutor Renato, a cirurgia é igual à cirurgia bariátrica? No que ela se difere? Bem, ela se difere por vários motivos. E o primeiro motivo é a intenção. Quando você faz uma cirurgia bariátrica, o nome fala, né, bariátrica, a intenção primordial, a intenção inicial é a perda de peso. Nós queremos que esse paciente ele venha emagrecer. Nós sabemos que esse emagrecimento e a própria cirurgia também trata também o diabetes, né? Então, o diabetes ele vem como um efeito até desejável dessa cirurgia. Quando a gente vai tratar especificamente o diabetes, nós estamos falando de uma cirurgia exclusivamente metabólica, que nós não vamos operar um paciente grande obeso, né? Então, nós não queremos que esse paciente perca peso. Então, o que nós queremos é tratar o diabetes. Então, para isso, nós fazemos algumas modificações na cirurgia. A cirurgia realmente é muito semelhante, mas nós deixamos um estômago maior, não precisamos de um estômago tão restritivo, né? Porque nós não queremos perda de peso, e nós desviamos um pouquinho mais de intestino, porque o segredo da cirurgia do diabetes, o maior segredo, a maior teoria que existe, né? É que quando o alimento chega na fase final do intestino,
ou seja, na porção final do intestino delgado, né, que é o intestino que absorve, começa a produzir uma substância que nós chamamos de incretina, e essa substância estimula o pâncreas a produzir insulina. E isso só ocorre quando o alimento chega nessa porção final do intestino. Então, nós desviamos um pouquinho mais o intestino do que na cirurgia bariátrica, para produzir mais precocemente essa substância. Então, a nossa intenção não é emagrecimento, é somente tratamento do diabetes, e isso nós estamos chamando de cirurgia metabólica, né? Então, quanto menos emagrecer determinados pacientes, melhor. Essa cirurgia já é feita, como vocês falaram, em outros lugares, né, do mundo. Existe risco? Não existe cirurgia sem risco, né? Toda cirurgia tem um risco. O próprio Conselho Federal já limita e já determina contraindicações, tanto do ponto de vista psiquiátrico quanto do ponto de vista, de uma forma geral, dos cardiopatas, dos pacientes com problemas mais avançados da própria diabetes, né? Então, tem risco. Mas a gente pergunta a questão do risco e em comparação à furada do dedo todo dia, várias vezes por dia, a injeção de insulina, quer dizer, tem que se pesar esse risco nesse contexto, né? Bem, essa cirurgia, ela tem um risco sim, mas quando é feita por equipe experiente, que já está há alguns anos, né, que já tem um número significativo, que passou pela curva de aprendizado, essa cirurgia é considerada de baixíssimo risco. Aceita-se em complicação de 0,02%. Para ter uma analogia, tem uma cirurgia que é muito comum, que é a cirurgia de vesícula, né? Colecistectomia, é uma cirurgia que tem menos complicações do que uma colecistectomia, né? Lógico, com equipes experientes, né? Isso é fundamental para que o paciente ele tenha bom resultado, equipe experiente, porque realmente é uma cirurgia considerada como avançada, mas de baixíssima complicação. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, doutor Renato. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui trazendo explicações, né? E é um grande prazer estar aí tratando cirurgicamente uma doença quando ela não está controlada, principalmente sabendo que o paciente ele iria evoluir para complicações, como cegueira, amputação, infarto, insuficiência renal, precisando de hemodiálise e principalmente prevenindo mortalidade em pacientes aí jovens. Então, muito obrigado, é importante estar aqui, é importante esse trabalho de vocês na divulgação dessa doença que vem trazendo tantos malefícios. E a gente parabeniza a equipe também. Obrigado, doutor Luiz. Muito obrigado também. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar sobre a questão da cirurgia do diabetes e da questão legal, né, da judicialização que está ocorrendo a cada vez mais, não só do ponto de vista de cirurgia de diabetes, da cirurgia do diabetes, mas de qualquer tipo de tratamento hoje pelo SUS. Né? Ok. E o Fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais. YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até logo!